Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa TV Revelar. Eu sou o Beto Ramos, ao meu lado, Lauro Rodrigues. A TV Revelar é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo e hoje nós estamos começando mais um estudo da Revista Espírita de abril de 1858, o último artigo, Laurinho, Variedades, onde nós vamos continuar tratando acerca daquela figura bastante tratada por Kardec acerca dos fenômenos. O senhor Home vai falar um pouquinho de calúnia, de malevolência, essas coisas todas aí. Mas antes de passar para você e a gente começar, pedir a todos e todas que, se puderem, por favor, nos apoiem através do www.institutorevelare.org.br, faz uma assinatura solidária, nos ajude a manter o nosso canal. Nós estamos também no nosso Face e no Instagram. Você nos encontra através do @Revelare Instituto. Pode também enviar sugestões e críticas pelo Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Neste caso, a gente aceita também os elogios e aquele que for assinante comunidade, esse é o caminho de nos sugerir pauta para os vídeos que são fora dos nossos estudos aqui regulares e continuados do canal. Por fim, a nossa revista www.institutorevelare.org.br está lá nessa abinha /revista, onde você encontra os PDFs, os slides, quando tem disponível. Acompanhe a gente lá no nosso site. Espero que todos e todas possam usar essa ferramenta. Passo para você, Lauro Rodrigues. Beto, como é que você está? Tudo bem? Que bom poder estar aqui, pessoal. Mais uma vez, uma grata satisfação de nos reunirmos para estudar mais um artigo, o último artigo do mês de abril, da Revista Espírita de 1858. E, Beto, com essa empolgação que eu convido você a gente tocar o bonde, né? Até vou compartilhar aqui que eu esqueci. Muito bem, Laurinho. Então vamos fazer a leitura aqui. Esse último artigo, denominado Variedades, que o Lauro já compartilha na tela para nós. Enquanto você compartilha aí, eu leio do lado de cá, Laurinho. Então, sem mais delongas, não vamos perder tempo. Variedades. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima da multidão. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia se voltar contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Não podendo mais se divertir à sua custa, quiseram denegri-lo. Se espalhou o boato, adivinhe-se com que objetivo, e as más línguas a repetir de que o Sr. Home não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Mazas, sob o peso das mais graves acusações, narradas como anedotas de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes de escândalo. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Sob os nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Home datadas de Pisa, Roma e Nápoles, onde se encontra neste momento. Estamos em condição de provar o que afirmamos. Muita razão têm os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Passo para você, Laurinho, para a gente já começar a falar de maledicência. Olha para vocês verem a capacidade da criatura humana, né? De expor uma pessoa, talvez nem conhecida por eles, numa condição de mentira, criando situações ridículas e caluniando, né, de certa forma. Então, Beto, o que incomodava é que o Sr. Home jovem, né, descendente de uma família nobre, né, uma pessoa muito simpática, meiga, com várias características, e ainda atributos, e ainda com características mediúnicas muito formidáveis e que chamavam a atenção, e ainda como consequência disso, ele não obtinha nenhum lucro disso, ele não buscava
ganhar com esses fenômenos, pois que eles sabiam que esses fenômenos nada mais são do que produzidos pelos espíritos. Então, ele tinha essa consciência e dessa forma ele não agia. Isso incomoda a ponto, né, de criarem histórias, lendas aí acerca dessa personalidade. Beto, passo para você. Laura, vamos explorar um pouquinho, a gente trazer para os dias atuais, mas também falar um pouquinho de escala espírita e tentar, da mesma maneira que a gente comenta, a gente também levar o consolo, né? Se na semana passada, quando a gente tratou aqui do artigo do Sr. Home, nós pudemos verificar também que até os fenômenos, né, é uma espécie de consolo, né? Quando a gente viu a questão do bebezinho, que ali sente no colo, e de uma certa maneira é um conforto perceber que a vida continua, prossegue, e as manifestações dos espíritos, de uma sorte ou outra, nos ajudam a compreender isso. Mas voltando aqui para o tema, ele está tratando dos... Aqui é variedades, né? Vai ser vários assuntos. Esse primeiro é do Sr. Home, depois tem outras situações. Mas esse primeiro aqui, falando dos adversários, né? E é interessante que a gente arruma inimigos sem saber, né? De repente nós estamos aqui no canal e a gente arrumou um inimigo lá, não sei das quantas. E as pessoas usam a maledicência e usam as ofensas morais, né? Porque não tendo alguma outra maneira de atacar, por exemplo, você pelo intelecto, de saber mais, de fazer com que você seja convencido de uma opinião, então prefere o ataque moral, né? Na atualidade, a gente vê isso e, por incrível que pareça, tem demais no nosso meio, no nosso movimento. As pessoas aí que a gente vê preocupadas em fazer um trabalho, trazer uma informação, pesquisando, não estão ganhando nada com isso, até onde se pode verificar. E se estivesse também, eu sou da opinião que a pessoa que pesquisa, que gasta com isso, ela tem o direito de ser ressarcida, porque vivemos em um mundo que é materialista. O mundo é materialista. Aliás, o mundo é da matéria. Então, aqui precisa de dinheiro, aqui precisa de transporte, né? A gasolina não entra no carro por mágica. Aliás, o espiritismo acabou com mágica sobrenatural lá na época que veio, né? Então, nós não temos esses milagres, entre aspas, aí. E a maledicência está aí, Lauren. A gente tem percebido aí trabalhos realizados por companheiros que outros incautos chegam, não se sabe de onde veio, nem para onde vai, e já chega todo cheio de razão, né, querendo discutir e apontar dedo para o outro. Então não é uma coisa típica do século XIX, não. E aí por isso que eu disse que seria importante talvez mencionar aí, Lauren, a escala espírita e qual a sua opinião sobre isso. Vamos embora, Beto, concordo plenamente. Precisamos, né, aproveitar, é um texto até curto, um artigo curto, por que não falar de escala espírita? Vamos embora. Lauren, vamos seguir então com o próximo tópico aqui, que ele vai dizer o seguinte: lê-se num jornal, segundo a Gazette des Optés, o Hospital dos Alienados de Zurique conta neste momento 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Naquele tempo do Kardec, isso era bastante comum, né, Laurinha? A questão do atribuir a loucura, né? Agora a loucura é culpa dos espíritas, né? Ou dos espíritos, né? Mas e antes? Era culpa de quem, né? Que a doença estava aí, né? As coisas estavam aí. E aí o Kardec, então, vai responder. Em primeiro lugar, perguntamos se foi bem averiguado que os 25 alienados devem, todos, à perda da razão aos espíritos batedores. O que se pode contestar até prova em contrário. Cara, até nos dias de hoje, né? E hoje até muito mais do que naquele tempo, porque tinha filosofia espiritualista racional, mas na atualidade as pessoas acreditam em terra plana, né? E
tece umas coisas bobas sem pé nem cabeça, que é o que me parece aqui, né? E o Kardec prossegue. Supondo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, perguntaríamos, além disso, se o medo do diabo não faz mais loucos do que a crença nos espíritos. Ora, como não se impedirá aos espíritos de baterem, o perigo está em crer que são demônios todos aqueles que se manifestam. Afastai essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogos fátuos. A ideia de que se é assediado pelo demônio é feita sob medida para perturbar a razão. Eis de sobra a contrapartida do artigo acima. Lemos, num outro jornal, existe um curioso documento estatístico de funestas consequências, de que o povo inglês é levado ao hábito da intemperança e dos licores fortes. De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos de Hemwell, há 72 cuja alienação se deve ser atribuída à embriaguez. Adoro Kardec porque ele traz, né, com bastante firmeza algumas informações para poder contestar. Ele usa muita razão para isso, Lauro. Eu quero ouvir sua opinião a respeito disso. Mais uma vez, nós vamos voltar aqui, né, quando no livro dos médios, Kardec vai vai trabalhar a ideia da mediunidade provocando a loucura, né? Então, nós vamos estudar lá, vamos perceber que a loucura nada mais é que está latente, né, na pessoa, e em algum momento esse sinal de desequilíbrio, ele pode surgir por fatores, sejam quais eles forem, né? Tem pessoas, por exemplo, que estudam muito e que se desequilibram mentalmente. Outros, né, se desequilibram emocionalmente a ponto de se desequilibrar mentalmente. Então, quer dizer, a loucura existe, ela está ali adormecida, vamos assim dizer, mas que surgindo um gatilho, isso vai ocorrer. E ele vai dizer que há pessoas da mente fraca. Tem pessoas que têm a característica muito fraca. Antigamente se tinha um medo terrível do demônio. As pessoas iam muito mais para os cultos religiosos, muito mais por medo do demônio, do que, de fato, né, buscar ali estar bem, né, através de uma prece, ouvindo ali uma fala ali do padre ou do pastor, seja quem for. E uma vez que se estuda o espiritismo, né, vamos compreender que esses demônios nada mais são que os espíritos ainda maus, imperfeitos, e que um dia se tornarão bons. E quando isso acontecer, e o Kardec vai dizer, vamos trabalhar sobre aquela ideia dos fogos factos, né? Aquelas essências, aquela fumacinha que subia daqueles terrenos onde estavam impregnados de lixo, que tinham pantanosos, lodosos, e que subiam certas substâncias. Quem olhasse assim tinha a impressão de estar vendo ali fantasmas. Então, quando descobriram que aquelas ilusões nada mais eram do que esses chamados fogos fatos, se perdeu o medo desses fogos fatos. Assim, se perderá quando compreender que o demônio não existe. Então, logo eu não preciso ficar louco aqui por medo do demônio. Eu tenho, então, agora que estudar para que eu possa me colocar numa condição mais segura de não ser alvo de um espírito mau. Mas lembrando que a loucura, ela não está na razão dos espíritos batedores, né, como Kardec está mencionando aqui. Ela está na razão de que a pessoa que desenvolveu a loucura, com certeza, teve os seus motivos ali de fraqueza e caiu nessa condição. Beto, passo para você. Ô, Lauro, o Kardec, em outras ocasiões também, ele comenta acerca da questão da loucura, né? Que ela pode ser provocada por qualquer coisa que vá excitar a mente daquele que tem essa propensão. Então, aqui ele cita alguns exemplos, trazendo inclusive uma outra constatação, né? O que o Kardec pede
uma racionalidade para dizer assim, perdeu a razão, está no hospício por conta de espírito batedor. Aí ele falou assim, mas veja, estudou acerca disso, verificou, porque o espiritismo é uma ciência de observação, né? Então, não adianta criar uma ideia e sair assim, não, então ficou louco porque ouviu batida, ficou louco porque viu espírito. Olha, ficou louco por N motivos que pode levar à loucura. Nós somos espíritos imperfeitos, espíritos perfectíveis, espíritos que estão evoluindo aqui na Terra, e nós somos influenciados pelo meio, alguns mais, outros menos, e depende também do gênero de prova, das situações enfrentadas, de como se enfrenta essa ou aquela situação, certo, Laurinho? Então, aqui, por último, Kardec vai dizer que recebe numerosas relações de fatos interessantes e que ele vai fazer publicação disso nas próximas edições. E que, como ele estava terminando ali o número de abril, né, ele fala que ali não houve espaço adequado, infelizmente, para a gente tratar desse tema. Assina Allan Kardec. Ô, Laura, eu queria voltar no primeiro ponto aqui, para a gente não deixar de explorar um fato que eu acho extremamente relevante, que é o Allan Kardec tomar a defesa do fraco. Ele de fato, ele aplica o fora da caridade, não a salvação, de acordo mesmo com aquilo que os espíritos deixam de ensinamento. Porque ele toma a defesa do Home em relação a outros que estão criticando. Ele diz, eu tenho a prova, está aqui, porque, né, não sei se as pessoas têm essa noção, eram cartas seladas, os selos, né, das companhias, tinha todo um procedimento legal da transmissão da comunicação, então ele tinha que estar naquele local para estar enviando uma carta. E, obviamente, Kardec já havia se correspondido com ele outras vezes, também não menciona aqui, mas conhecia também a caligrafia, né? A partir do momento que nós vamos comunicando com o espírito, um espírito, né, na verdade, mas encarnado e familiar a nós, está ali, você tem bastante contato, você vai ficando ciente de como que ele escreve, né, dos seus pensamentos, né, como é que expressa certas palavras, né, e enfim, a gente vai aprendendo a conviver. Mas me chamou bastante a atenção o fato de o Home estar na Itália e o Kardec estar aqui pegando a defesa dele, e isso traz no espiritismo, mas hoje em dia, Lauro, o que eu percebo é que as pessoas abandonam, em qualquer área, da religião, da política, das relações sociais, familiares, profissionais, e todas, na atualidade, as pessoas são, olha, pode ser forte o que eu vou dizer, mas nós estamos encontrando muito mais covardes hoje na defesa do fraco do que os corajosos que, né, à guisa de Jesus, obviamente não daquela maneira, mas se entregando para a tarefa, buscando aí tomar em suas mãos a cruz daquele que está mais fraco ali, para poder de alguma maneira defendê-lo e etc. Não sei se você compreendeu mais ou menos o ponto que eu queria levar, que eu achei isso de fundamental importância. Gostaria de te ouvir acerca disso. Roberto, e do ponto que você partiu, né, quando o Kardec chama assim, olha, averigou-se, né, se realmente essas loucuras são provocadas pelos fenômenos de efeitos físicos, pelos espíritos batedores, porque, bom, então, primeiro, né, espíritos batedores compreendem que são espíritos de ordem mais inferior, né, mas são espíritos, não são demônios, não são seres criados para o mal. Parte de outro princípio. Seu Home era um homem íntegro, né? Então, não é porque os espíritos se utilizavam da sua capacidade mediúnica para provocar fenômenos que significa que ele é uma pessoa ruim. É claro que, né, sempre parte daquela ideia seguinte, tudo tem uma razão de ser. Se é permitido a um espírito batedor, perturbador,
atuar em determinado ambiente é para despertar algo para alguém, para chamar a atenção, enfim, tem uma utilidade, né? Não é um processo obsessivo. O Sr. Home é um médium muito bom, Beto? Não, eu queria argumentar com você aqui, só para a gente deixar claro, né? São duas notícias, variedades diferentes, então, aquela dos espíritos batedores que provocavam a, 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 a ideia, né, da possibilidade das pessoas serem internadas, elas é uma notícia. O senhor Home aqui, de fato, eles estão zombando dele, dizendo assim, mentira, foi para a Itália nada, tá aí preso. Então, o Kardec está tomando as suas dores, dizendo assim, eu tenho carta aqui que ele está na Itália, ele não está preso não, né? Então, é nesse sentido aí que primeiro, claro, eu concordo com você aí, no sentido de Kardec também pega a defesa da doutrina. Ele está defendendo a doutrina, dizendo, opa, para lá, se averigou, estudou com relação aos espíritos batedores, né? De causar ou deixar de causar isso ou aquilo. E aí o problema é quem tem a suscetibilidade de ser influenciado. E aí ele pode ser influenciado por qualquer coisa, como ele disse lá, da questão das pessoas que se internaram por conta da embriaguez, né? Do vício da bebida. E aqui o senhor Home me chamou muita atenção, que ele tomou a decisão de defendê-lo, dizendo que, olha, estão acusando ele de estar preso em Masas, sob o peso das mais graves acusações, e zombando dele, né, narrado como anedotas. Né? E aqui, de fato, o Lauro, espíritos bem zombeteiros, todos reencarnados, né, junto ali com Kardec, com o seu Home, etc. Nesse sentido que eu estava falando, devolvo para você, desculpe interromper. Não, e foi bom, porque assim, eu tô trazendo o Sr. Home para a baila e os espíritos perturbadores, porque o Sr. Holmes ele se destacou no cenário, principalmente na Europa, na Inglaterra, né, na Itália, na França, através desses fenômenos. E muitos queriam desmascará-lo, quando não queriam dizer que ele tinha pacto com o demônio, quando não queriam dizer que ele era charlatão. Então, quer dizer, ele tinha inimigos, em função dessa capacidade mediúnica. Agora, a facilidade com que nós temos, né, o ser humano, o espírito da nossa condição, de terceira ordem, de criar situações, inventar histórias para colocar alguém numa figura de ridículo mesmo, de algo patético, né? É o que tentaram fazer com o Sr. Home, e Kardec falou, opa, né, como você citou aí, tá aqui as provas dos lugares onde ele esteve, e eu tenho falado com ele agora recentemente. Então, Kardec chama para si, chama em defesa do Sr. Holmes, porque ele tem provas patentes, e claro, ele conhecia o Sr. Holmes, sabia da sua integralidade. Beto, passo para você. Mas eu te pergunto, Laurinho, eu insisto nisso, você considera o Kardec fazendo isso uma coisa natural e comum que se encontra hoje no século XXI? Né? Queria que você tecesse algum comentário acerca disso. Né? A gente vive num meio que as pessoas estão se degladiando, puxando o tapete uns dos outros em todas as áreas. Né? Eu menciono aqui, né? Eu volto a dizer, né? No nosso meio aí a gente está percebendo muito isso. Então, assim, fazer o que o Kardec fez, né? Quer dizer o seguinte, não, eu vou pegar a defesa dessa criatura, né? Então, nesse sentido aí, se é uma coisa comum, é raro, se você já viu algum, eu tenho visto mais o outro que quer empurrar o outro no abismo, né? Verdade. E tem ocorrido, nós estamos aí na eminência de tantas coisas novas que estão surgindo aí, as cartas de Kardec, né, manuscritos, informações que até então nós não tínhamos. Então, nós tínhamos um espiritismo estranho, deturpado, né, um espiritismo completamente fora, na verdade não, espiritismo não, a doutrina espírita completamente fora da casinha.
aparecem pessoas agora com informações novas para colocar à mesa para a nossa apreciação. Mas aí aparece, com todo respeito, né, me perdoem aqui a minha expressão, cabeça de bagres, que ao invés de aprofundar no produto que está sendo mostrado, nas pesquisas, nas informações, querem combater com bases superficiais. Olha para vocês verem. E Kardec lá ele tomou defesa, ele falou, peraí, para lá. Eu tenho como provar. Agora, nós aqui não temos nem como provar essas pesquisas ainda, porque tudo é novo, mas eu já quero combater a ideia. E o que é pior, né? Até que se prova o contrário, de pesquisadores sérios, íntegros, homens que estão aí realmente, ao meu sentir, com boas intenções de trazer informações para nos colocar em nossas mãos uma doutrina espírita verdadeira. E, Beto, e o que a questão, olha, nós estamos falando de malevolência, ciúme, invejas, tudo isso está, né, inserido nisso que a gente está falando aqui. E é interessante que a galera vai para Centro Espírita, dá palestra e, vez ou outra, abre o Evangelho naquele texto Homem de Bem, ou às vezes em um Livro dos Espíritos, questões 918, 919, né? E o exame parte disso. Que ao contrário de você querer colocar que o outro está trazendo algo para dividir, para separar, a investigação tinha que ser de outra maneira. Como é que Kardec tratou com o novo? Porque você já imaginou, Laurinho, se Kardec tivesse o mesmo pensamento dessas pessoas de hoje em dia, que estão querendo que a pesquisa passe longe, que não se fale que o espiritismo é ciência, que quer inventar um espiritismo religioso aí, que ao meu sentir está equivocado, as pessoas precisariam pensar que se Kardec agisse dessa forma, nós não teríamos saído da casinha. Nós não teríamos conhecido nada novo. O espiritismo não teria aproveitado o momento propício para o qual ele chegou na Terra. Ô, Lauro, mas é isso. Acho que a gente caminhou bem a respeito. Queria convidar o pessoal para o próximo encontro, que se dará aí já no mês de janeiro, né? Depois do dia 3 de janeiro, obviamente, aí o primeiro domingo do mês, nós estaremos, o próximo domingo do mês de janeiro, né, que é após o dia 3, porque o primeiro domingo do mês será dia 2, então o próximo, deve ser lá para o dia 9, salvo engano, nós estaremos estudando o mês de maio, ano 1, número 5, Jornal de Estudos Psicológicos, Revista Espírita e Teoria das Manifestações. Então, quem quiser já ler aí, nós começaremos com esse primeiro artigo aí, que vai tratar desse tema, que é importantíssimo para quem quiser estudar o Livro dos Médiuns, né? Porque aqui está o ponto base de onde Kardec partiu para escrever o Livro dos Médiuns. Então, devolvo para você fazer o encerramento. Obrigado a Deus e aos bons espíritos. Obrigado, Lauro, para a gente ter, então, encerrado o estudo do mês de abril. Não fica nada para o ano seguinte. No ano seguinte, a gente começa em maio, se Deus assim o permitir. E é sempre bom a gente aprender, estudar e estar junto por aqui. Esse vídeo, como você já sabe, é gravado, então eu quero deixar aqui meus sentimentos de gratidão a todos e todas, e que vocês continuem conosco, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo, e também apoiando a gente. A gente precisa do seu apoio, tornando-se assinante aqui, né? Vamos aumentar essa comunidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir garantir estudo genuíno da doutrina espírita. Falei demais, passo para você, Laurinho, um abraço, fique com Deus, encontro vocês no próximo vídeo, até lá. Obrigado, Beto. Já desejo aqui para você, para toda a família e para vocês que estão nos assistindo agora, também que estejam aí repletos de saúde, de alegrias, para poder comemorar junto aos seus, né, seus seres amados, mais um ano que vai se encerrando, né, propostas aí de renovação para cada um de nós, dentro do campo da moral, dentro do campo relacionado ao que está ligado
a verdadeira vida que somos, né? A vida de espírito. Então, ou seja, tudo aquilo que nós vamos levar de bom daquilo que nós construímos aqui e que vai ser para nós motivo de felicidade. Então, que o Natal e que o Ano Novo seja de muita festa, muita paz, muita luz, mas acima de tudo, muito Deus. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal.